Atos capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Senhor, é a tua palavra lida, que ela encontre lugar no nosso coração, que ela traga para nós aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa relação pessoal com o Senhor. Nos abençoe através da sua palavra, em nome de Jesus. Que os meus lábios sejam usados para a glória do seu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Deste capítulo nós podemos extrair diversas lições. Você pode olhar para o capítulo 12 de Atos e extrair daqui diversas lições, mas a principal delas, a principal lição do capítulo 12 de Atos é o poder da oração. É Deus agindo de forma extraordinária por meio da oração. Eu quero olhar com vocês nessa noite, nesse texto, em uma outra perspectiva, em uma perspectiva da importância da família e da igreja caminhar no mesmo propósito da Missio Dei, ou da missão de Deus. Quando a família e a igreja caminham na mesma direção da missão de Deus, o que a igreja pode fazer, o que uma família pode fazer. A igreja, a palavra igreja é eclésia no grego, que significa chamados para fora. Nós não fomos chamados para estarmos aqui dentro apenas. A razão de nós estarmos aqui, ela se justifica
pela comunhão, pela unidade, para estarmos juntos. Mas a principal missão da igreja é do lado de fora, é a proclamação do evangelho. Então a palavra eclésia significa chamados para fora. Deus nos chamou para fora. O trabalho da igreja é fora, é do lado de fora, é longe dessas quatro paredes. E a família, a definição de família, que a família é a célula máter da sociedade. A família é importante, né? Todos os outros segmentos são a partir da família. Deus constitui família. O presbítero Daniel pregou na segunda-feira. Eu achei muito interessante ele pregar contar a história da família dele. Ele falou para nós que o Benjamim é a sexta geração, Daniel, a sexta geração de cristãos da família dele. O tataravô do Daniel era cristão. O tataravô do Daniel já era cristão. Então você conta do tataravô até chegar nele, dá 6 gerações, todas servindo ao Senhor. Mas isso não garante ao Daniel, ao Benjamim, que eles viverão sem dificuldades, que eles viverão uma vida de mar de rosas, nada disso. O fato de ter nascido no lar cristão não nos garante que nós estamos imunes às dificuldades. Aliás, a família é o palco das maiores alegrias. As nossas maiores alegrias, as nossas maiores conquistas são dentro da nossa família. Mas também a família pode ser o palco das maiores tristezas, das maiores decepções. Tudo isso pode acontecer na família. As duas coisas podem acontecer na família. E esse capítulo é interessante que ele inicia contando para a gente sobre Herodes, a fúria de Herodes. Herodes, ele se levanta contra a igreja. E você olha o capítulo 12 no início, o texto diz: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Se você ler o texto na sequência, versículo de número 4, a parte B, a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E justifica a razão de Herodes colocar 4 quaternos de soldados para cuidar de Pedro, 16 soldados alternando-se para cuidar de Pedro, porque ele temia que na Páscoa, ao soltar um preso, fazia parte da cultura, na Páscoa soltar um preso, ele temia que o clamor do povo fosse para que Pedro fosse solto. Então, temendo isso, ele aprisiona Pedro, guarda Pedro com esses soldados, com a finalidade de que ele não fosse solto. O propósito era matar Pedro. Depois da Páscoa, Herodes queria matar Pedro. E a gente vai ver nesse texto a narrativa do milagre, do extraordinário que Deus faz. Então, provavelmente o governo de Herodes era sustentado por essa massa de judeus, e ele, para alegrar este povo, ele quer matar Pedro. Isso fez bem. Eles gostaram de ver Tiago morrendo, e agora, tendo a possibilidade da morte de Pedro, eles vão se alegrar. E Herodes quer promover essa alegria para aqueles que sustentavam o seu governo. Você olha para o texto, é interessante que Pedro está limitado, ele está sem poder de fazer nada. O texto diz que ele estava guardado na prisão. Não havia a menor possibilidade de Pedro sair da prisão, ele estava guardado. Mas Deus sempre age de forma poderosa. Eu lendo esse texto, veio ao meu coração o seguinte tema: quando família e igreja fazem o que devem fazer, a oração se torna uma arma poderosa em Deus. Amém? Vamos repetir juntos? Quando família e igreja fazem o que devem fazer, a oração se torna uma arma poderosa em Deus. A gente vai olhar para esse texto e nós vamos perceber que essa igreja está se reunindo em uma casa. Eles estão reunidos em uma casa. Deus escolhe a casa de uma família para ser o palco do milagre de Pedro, resultado de uma igreja que entende a ação poderosa da oração,
o milagre de orar, o milagre de falar com Deus, o milagre de depender de Deus. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que em meio à perseguição dos cristãos primitivos, uma família faz o que podia fazer. Versículos de número 12 e 13, melhor dizendo, primeiro versículo 5, diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículos 12 e 13, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. E aí o versículo 14 diz: reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Então Pedro está preso e milagrosamente o Senhor o livra da prisão. Ele sai da prisão e ele agora sai atônito, ele sai assim, irradiante, e o texto diz que passa um determinado tempo para ele perceber que aquilo era um milagre de Deus. Imagina uma pessoa estar presa, aparece um anjo, tira essa pessoa da prisão, sai com ele andando, passando por todos os portões vão se abrindo, e Pedro sai do lado de fora de forma milagrosa. E ao sair lá fora, ele está tão encantado, ele está tão preso a isso, porque ele sabia que ele ia morrer, ele está tão fascinado por isso, e aí ele descobre que ele está experimentando de fato um milagre. Deus fez um milagre na sua vida, e ele agora quer ir a um lugar. E a que lugar ele vai para uma casa, e o texto descreve aqui como uma casa, a casa de Maria. Ele vai para essa casa, e lá nessa casa havia oração. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A primeira lição: nós podemos estar congregados e orar e nada acontecer. Versículo 5 diz o quê? Que esse povo coloca no coração, eles nasce no coração deles o desejo de orar. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja está orando, a igreja está esperando um milagre. Então uma casa se tornou uma casa de oração. Uma casa abriu as suas portas para que lá clamassem pela vida de Pedro. Essa reunião acontece na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eu estava lendo e um escritor disse que esse João Marcos aqui é o mesmo Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Pedro vai exatamente para essa casa, uma família que estava comprometida com a causa. Vamos tirar Pedro da prisão. Se eles estão orando para Deus dar o livramento para Pedro, em outras palavras, eles estão orando e dizendo: vamos tirar Pedro da prisão, quando não havia a menor possibilidade desse homem ser solto. Quando você ora, o que você espera na oração? Ou antes disso, nós devemos fazer uma pergunta para nós mesmos: o que é oração? Será que oração é apenas mexer os lábios? Oração é apenas orar aquilo que a gente costumeiramente ora todo dia? A gente levanta de manhã e quando a gente lembra de orar, a gente fala: Senhor, obrigado por este alimento. A gente ora na hora do almoço e: Senhor, muito obrigado por tudo, né? Quem é mais íntimo nem ora mais, dá uma olhadinha para cima e faz assim, ó, né? A gente vai ficando muito íntimo e a gente vai perdendo princípios que são importantes para a nossa vida, princípios que são elementares para a nossa vida. Saber que Deus é o provedor de tudo, que tudo vem dele, é Ele quem abre portas, é Ele que supre as nossas necessidades, e nós podemos caminhar de uma forma que as coisas vão acontecendo na nossa vida, e isso é resultado da nossa capacidade. Mas essa igreja se reúne com um propósito, e ela se reúne com o propósito de orar para que Deus mova os meios necessários, mas para que Pedro saia da prisão, ou para que o Senhor fortaleça ele, para ele vencer esse tempo na prisão. Essa família conhece essa arma poderosa em Deus, e Paulo lá no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, ele diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. As nossas armas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas.
Se por um lado Herodes é o agente da ação maligna, matando Tiago, prendendo Pedro, desejando matá-lo, por outro lado, nós temos a ação de uma igreja que se reúne em uma casa para orar, ou seja, trazendo Deus à experiência humana. Orar é experimentar, é ter uma experiência humana com Deus. Nós falamos que oramos, mas quantas vezes nós oramos tão pouco? O dia tem 24 horas. Quanto tempo a gente dedica para oração? Quantos dias da semana a gente separa para orar pelo nosso próximo, para orar pelo nosso irmão, para orar pela igreja? Nós precisamos orar. Então Herodes é o instrumento, o agente da ação maligna. Ele quer matar Tiago, ele quer matar Pedro, ele quer calar a igreja. Mas por outro lado, essa igreja, ela é a ação de Deus, ela é a voz de Deus, e ela se reúne para orar, para buscar a Deus. Abra um parênteses aqui. Tem sido o lamento de todas as igrejas, de todos os pastores, o esfriamento da igreja brasileira para a oração. As nossas reuniões são as reuniões menos frequentadas. Nós fizemos uma reunião com os irmãos hoje, e todo mundo tem a sua cobrança, todo mundo tem alguma coisa para cobrar. E alguém disse assim, alguém se levantou, um dos membros disse assim: a culpa é nossa, nós somos culpados. Na reunião que eu estive hoje de manhã, nós somos os culpados. A gente vem aqui na reunião de oração, tem 4 pessoas, o pastor, a família dele, eu e fulano, deu o nome das pessoas que estavam na reunião de oração. A gente vem aqui para o culto de domingo à noite, quem de vocês aqui frequenta os 4 domingos do mês? Ninguém teve coragem de levantar a mão. Nós temos fugido da oração. Oração para a gente, oração é a maneira de se relacionar com Deus. Oração não pode ser apenas a moeda de troca. A gente dobra os joelhos quando precisa, quando depende de Deus, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, a gente recorre à oração. Oração não é isso. Oração é relacionamento, é falar com Deus. Quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa. A melhor coisa é estar com essa pessoa, dialogar com ela, conversar com ela. E não é só vocês que enfrentam o desafio da oração. Todo cristão, todos nós temos dificuldade para orar. Milhões de vozes falam dentro de nós. A gente descobre tanta coisa para fazer. A gente cuida das nossas coisas, do nosso trabalho, dos nossos filhos, do nosso emprego, das nossas coisas, como se nós fôssemos o provedor de tudo isso. E nós caminhamos sem conseguir mais ver os milagres de Deus na nossa vida. Você vai dizer: não, pastor, mas nós vivemos de uma rotina, as coisas são muito mais difíceis. É claro que as coisas são mais difíceis, mas a tecnologia tem tanta coisa à nossa disposição. Eu me lembro que a primeira empresa que eu trabalhei em 1984, a gente estava em uma obra lá fazendo forro, faltava um material, a gente tinha 2 possibilidades: ou procurar um orelhão, ir lá ligar para a empresa e falar com eles para eles trazerem material, ou a gente tinha que sair de lá, pegar um carro, pegar o ônibus e ir lá. Não era isso, Sebastião? Hoje está muito fácil, passa um WhatsApp lá na hora. Eu me lembro que trabalhávamos lá no Nelson Conte, quando eles precisavam falar com a gente na obra, o que eles faziam, Tião? Disponibilizavam o boy para ir lá onde a gente estava, né? Porque não dava para ligar, ninguém tinha telefone. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. A acessibilidade vai chegando a nós e nós vamos nos distanciando daquilo que é essencial para a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de quebrantamento. Vocês perceberam que a maioria de nós já não nos quebrantamos mais diante de Deus? Eu não estou dizendo que a gente tem que entrar no culto chorando e sair chorando. Não é para colocar ninguém na porta com um chicote batendo para a gente entrar e sair chorando, mas é quebrantar, a palavra quebrantar, mexer, os louvores quebrantarem, mexer no nosso coração. E essa igreja descobre o seu papel, ela se reúne para orar, e exatamente para orar em uma casa, uma família abre as portas da casa e acolhe essa igreja na sua casa. A família precisa estar no lugar certo por razões certas. Não se esqueçam, nós não somos daqui. Às vezes a perspectiva da nossa vida no mundo, ela está tão legal, está tão bacana, que a gente se esquece que a gente não é daqui. Nós não somos daqui. E sabe qual a melhor palavra para definir quem nós somos? Peregrinos. Peregrino é alguém que está caminhando para chegar. Alguém aqui já leu o livro O Peregrino? Alguém já leu? Todo cristão precisava ler este livro.
A nossa perspectiva é de que a gente está caminhando, e nessa caminhada a gente encontra dificuldades, e a gente carrega o peso nas costas, e é tremendo as dificuldades, e nós vamos ter noção de fato do que é a nossa caminhada com Deus. A palavra que nos define então é peregrinos, alguém que está distante da sua pátria. Aí eu queria agora me dirigir aos pais, uma vez que nós encerramos sexta-feira o mês da família. Você consegue discernir os Herodes ou o Herodes dos nossos dias? Você consegue discernir o Herodes que ataca a sua família, os seus filhos? Nós temos o Herodes do ensino. O diabo está procurando acabar com os valores da nossa fé, destruir a família, os valores da família. Satanás trabalha 24 horas agindo terrivelmente, e às vezes nós desconhecemos, nós deixamos essa arma que Paulo diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Nós temos o Herodes que está presente nos nossos dias, que é a propagação do humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual, que primeiro ele teve início na Itália, no século XV, no período do Renascimento, e esse movimento foi em toda a Europa, e praticamente na Idade Média, do século V ao século XV, esse movimento foi muito forte, esse movimento afastando, distanciando as pessoas. Na Idade Média, a Igreja Católica criou um tribunal, chamado de Santo Ofício. Eu tenho um livro lá chamado o livro da Santa Inquisição, e em nome do amor as pessoas morreram, foram mortas, foi algo terrível, e esse movimento não acabou lá, ele não terminou lá, esse movimento está presente nos nossos dias. A valorização daquilo que eu sou, as pessoas se autovalorizam, muitas vezes nós nos autovalorizamos, e nós esquecemos que a nossa vida é vida quando nós estamos em Deus. Deus é o fundamento da nossa vida, Deus é o fundamento da nossa existência, nós existimos nele, para a glória dele, para o louvor dele. Pais, não se esqueçam do Herodes do ateísmo, ele está presente nos nossos dias. Quantos cristãos, quantos pais, quantos pastores estão lutando porque os seus filhos se tornaram ateus? Crianças que cresceram na igreja, frequentaram a escola bíblica dominical, ouviram a palavra e se tornaram ateus. Ateu é alguém que não acredita na existência de Deus, rejeita o princípio da fé, e nós nos esquecemos às vezes daquilo que a palavra de Deus nos diz. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que justifica uma criança crescer na igreja, ouvir a palavra e se tornar um ateu ao longo da sua vida. Eu assisti com o Jabes alguns dias atrás uma entrevista, um momento bastante especial do pastor Ed René com um dos grandes pensadores dos nossos dias. Interessante, aquele camarada é ateu, e ele conversando com o Ed René, eu fiquei impressionado do conhecimento da Bíblia que aquele homem tem, citando textos bíblicos, e eu fiquei impressionado. Eu cá com os meus botões pensei, esse camarada deve estar aceitando a fé, talvez ele não tenha percebido ainda, mas esse camarada talvez já esteja reconhecendo quem é Jesus, e eu fiquei maravilhado. Enquanto por outro lado a gente tem pessoas envergonhando o Evangelho, pregadores envergonhando o Evangelho, mas por outro lado eu fiquei fascinado, maravilhado, agradecido a Deus pela vida do pastor Ed René, por conversar com aquele homem sobre todos aqueles assuntos e mostrar o poder genuíno do Evangelho. Não abra mão do ensino
da palavra de Deus para o seu filho. Não abra mão de ensinar a palavra, de mostrar ao seu filho o que é oração, do que é mostrar para o seu filho o que é se relacionar com Deus. Não é apenas trazê-lo à igreja, não é apenas trazê-lo à porta da igreja e voltar para casa, para a escola dominical, mas é estar com ele, ensinar ele, mostrar para ele os valores do evangelho. Nada vai justificar o que você ganhou, o que você conquistou, se você perder os seus filhos na caminhada da fé. Nós precisamos levar os nossos filhos a ter uma experiência com Jesus, levar os nossos filhos a experimentarem um relacionamento profundo com Deus. O Herodes da identidade de gênero. As crianças estão sendo bombardeadas. Ninguém, no conceito dessas pessoas, e qualquer coisa que se fale, a gente corre o risco de ser processado. Não há problema deles bombardearem a nossa fé, mas nós não podemos falar nada. E eu quero dizer para você que isso é sua responsabilidade. É claro que a gente não precisa desses exageros que está acontecendo no atual governo, dessas brigas todas, dessa confusão toda, colocando a igreja no meio de tudo isso. É lógico que não precisa de tudo isso. A igreja começa na minha casa. A primeira igreja, o primeiro culto que o meu filho participa não é aqui, o primeiro culto é lá na minha casa, porque aqui é apenas uma continuação do culto. Culto na minha casa é aquilo que os meus filhos veem no dia a dia, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com Deus, a minha relação com as pessoas. Os meus filhos estão olhando, eles estão aprendendo. Não abra mão do ensino. O Herodes da identidade de gênero está presente. Então o menino não, é ele que define se ele vai ser homem ou mulher, é ele que define o seu parceiro sexual. Isso está sendo bombardeado no ensino, em todo lugar se fala sobre isso. Esse é o assunto do momento, e nós às vezes estamos distraídos, nós estamos cansados para buscar a Deus, nós não temos tempo para buscar a Deus, e os nossos filhos estão crescendo. Não poupe o seu filho de ter experiências com Deus, não poupe o seu filho de conhecer Deus, de amar a Deus. Hoje ele é pequeno, ele fala um versículo talvez todo distorcido, e você dá até risada porque ele fala errado, mas esse texto vai descer para o coração dele, e ele vai crescer com essa palavra no coração. Não poupe o seu filho de depender de Deus. Vai ter momento que ele vai ter que orar. Eu me lembro que quando o Júnior foi para o seminário, o Altair Júnior já havia se formado, e o pastor Altair, na reunião do presbitério, me chamou no canto e disse assim: Ramsés, não poupe o seu filho de ter uma experiência com Deus no seminário. E eu disse assim: como assim, pastor? Em todos os sentidos. Deixa ele conhecer Deus no seminário, deixa faltar dinheiro para ele, deixa ele passar dificuldade, deixa ele depender de Deus. E ele disse assim para mim: cuidado com a Sônia, porque a mãe sempre dá um jeitinho e supre o filho. A Ruth fazia isso com o Juninho. Eu pegava a Ruth e falava: deixa o Juninho ter a experiência dele com Deus. Nós não podemos poupar os nossos filhos de experimentar uma experiência com Deus. Nós não podemos poupar os nossos filhos de aprender a administrar os bens que eles têm, aquilo que eles têm. Eu não pedi autorização para o Júnior não, mas quando ele foi para o seminário, ele nunca tinha saído de perto da gente. Chegou no seminário, ele abriu a conta bancária, deram o limite para ele, deram o cartão de crédito, e o Júnior ficou lá no seminário, bonzinho. Um ia comprar livro, pegava o cartão, outro pegava o cartão. No fim, um dia nós fomos ao banco, ele veio, final do primeiro ano dele, ele voltou, chegou lá, tirou o extrato, eu olhei o extrato, falei: Júnior, você está tudo isso negativo? Por que, meu filho? Por que você está tudo isso negativo? E aí, eu falei: ele vai ter que doer nele para ele aprender, né? Ele voltou para a igreja, e lá na igreja em Sorocaba tinha os velhinhos que eram os patrocinadores dele. E ele voltava e ia visitar todo mundo e tal, e o povo reservava uma oferta, guardava, entregava a oferta para ele. E ele ganhou uma oferta rechonchuda aquele ano. Mas a oferta dele, ele teve que ir lá e pagar o que ele estava devendo no banco. Hoje, irmãos, para a glória de Deus, ele me ensina a administrar. Eu fico admirado. Ele recebe o salário dele, ele coloca tudo, e assim termina o mês, o Júnior às vezes não está devendo nada, não sobra nada, mas não está devendo nada. Ele aprendeu a administrar. Nós não podemos poupar os nossos filhos de ter experiência com Deus.
Nós não podemos poupar os nossos filhos de aprender com Deus. Um dia acabou o gás na nossa casa, aliás, deu sinal que ia acabar, né, Sônia? E aí o Jabim era pequeno, correndo para lá e para cá. A Sônia disse que o Jabim só falou assim: Jesus, não deixa esse gás acabar. O meu pai não recebeu ainda. Esse gás vai ficar aqui até ele receber. E aí passou vários dias, né, para me receber, e o gás ficou lá. Fazia, o gás estava lá. Depois a gente até brincou: puxa, por que ele não falou, Deus, não deixa esse gás acabar mais? Porque no dia que eu recebi o gás, acabou o gás. A experiência dele, irmãos, ele vai levar. É tão bobo isso, pastor, mas é bobo de contar um negócio desse. Ele vai levar isso para o resto da vida dele. Essa experiência vai servir nos maiores desafios da vida dele. Não poupe o seu filho de ter experiências com Deus. Eu sou do tempo que criança vinha para a igreja e era batizado com o Espírito Santo, e eu creio nisso até hoje. A gente fala que a igreja ficou frio. Aonde ficou frio é na nossa casa. É a nossa casa que ficou frio. É a nossa casa que não tem mais reunião doméstica. É a nossa casa que ficou gelada. Nós precisamos proporcionar um avivamento no nosso lar. Nós precisamos proporcionar um avivamento na nossa família. Essa família se reúne em torno da oração. O Herodes do isolamento: não se isole, não deixe o seu filho se isolar, não deixe a sua família se isolar. Nós temos a tendência do isolamento. Nós estamos vendo aí o alto índice da depressão, o alto índice de pessoas indo ao suicídio. Isso é verdade, isso já está batendo na nossa porta, na igreja, na nossa casa. Nós precisamos ter cuidado. Há crianças em depressão, há crianças dando sinais de querer tirar a sua própria vida, há crianças com jogos, com brincadeiras, tirando a sua própria vida. Não deixe o seu filho gastar tempo com aquilo que não produz o crescimento dele. Explore ele nos estudos, no bom sentido, de colocá-lo para estudar mesmo. Faça uma agenda para o seu filho, discipline ele, coloca lá, ensine para ele que há hora para tudo. É preciso ser um bom pai, uma boa mãe, mas bom pai não é aquele que faz tudo que o filho quer. Às vezes tem que dizer não para ele. A vida diz não para a gente o tempo todo, e nós não queremos dizer não para os nossos filhos. Se a igreja diz não, se alguém diz não, a gente fica bravo. O seu filho precisa lidar com não. Quantos nãos eu tive na minha vida? Quantos nãos ocorrem na minha vida? Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Então, em meio à perseguição dos cristãos primitivos, uma família faz o que podia fazer: estar diante de Deus em oração. Nós não temos condições humanas de lutar contra nada disso que eu falei para vocês: humanismo, ateísmo, todas essas coisas. Nós não temos condições. As nossas armas estão em Deus e elas são poderosas. As nossas armas são poderosas. Temos um poder grandioso em Deus: a oração e a unidade. A nossa força não está nas nossas palavras. Essa igreja aqui está unida em uma casa. Quando orava, um dia quando eu orava à noite em Sorocaba, logo que eu fui para a cidade, eu morava, a minha casa, ela tinha uma parte, ela estava no alto, né? E dava para me ver toda a parte central da cidade. Eu criei o hábito de orar. Eu saía de madrugada, estendia as minhas mãos e orava. E um dia eu estava orando pela igreja, dizendo: Deus, nós estamos aqui há quanto tempo? Esse bairro é um bairro difícil de ser alcançado. Eu orava pela igreja, e foi muito nítida a voz do Espírito Santo no meu ouvido: a minha igreja é um leão deitado. A minha igreja é um leão deitado. Um outro dia eu estava orando na igreja, fomos orar 6 horas da manhã, estávamos Sônia, eu e uma senhora, uma velhinha da igreja orando. E eu ouvi perfeitamente alguém, uma voz dizendo ao meu lado: você veio aqui para frustrar os meus planos. E eu me assustei com aquela voz, era uma voz de uma pessoa. Aquela voz repetiu pela segunda, pela terceira vez, e eu entendi que era ação do diabo. Naquela mesma semana nós estávamos numa reunião de oração, e uma senhora chegou na igreja na hora da reunião de oração e fez o maior estardalhaço na porta da igreja. Pegou uns diáconos da igreja e disse um monte para eles. Ela disse: eu moro nesse prédio da frente aqui, ó. Eu estou há um ano no centro, fazendo os trabalhos para fechar essa igreja, para acabar com a vida das pessoas aqui. Vocês me incomodam, vocês me atrapalham. O diabo é astuto. O diabo se levanta contra as nossas vidas,
e nós às vezes subestimamos o poder do diabo. O Senhor Jesus é poderoso, mas o diabo tem poder. Nós não podemos subestimar. A segunda lição que eu tiro nesse texto é sobre a vida dessa menina de Rode, uma gentia nessa história. Essa menina entra nessa história, e é interessante observar os versículos que falam dessa garota, versículos do 13 ao 15. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Eu li que possivelmente essa Rode era uma adolescente. Essa menina era gentia. Ela havia se tornado, ela havia, dentro dessa cultura, ela era uma escrava que trabalhava na casa de Maria. E sabe qual era o papel dessa adolescente como escrava? Simplesmente abrir e fechar a porta. Era ela que recebia as pessoas à porta, era ela que levava as pessoas de volta à porta. Rode significa roseira florida. Essa menina era uma doméstica na casa de Maria, mãe de João Marcos. É interessante você olhar o contexto histórico, que na igreja primitiva havia gente rica, gente de posses, e essas pessoas tinham escravos gregos, e essa menina não era judia, essa menina era grega, era gentia. Você olha a Colossenses capítulo 4, versículo 10, esse João Marcos era primo de Barnabé, que era um outro cristão de posses na igreja. Ou seja, Maria e Barnabé eram parentes, eles eram judeus. E Atos capítulo 4, versículo 36 diz que Barnabé era de Chipre, era natural de Chipre. Então automaticamente eles haviam mudado, se vindo para essa cidade. A família veio para Jerusalém e Rode veio com elas. Ela veio como escrava, veio trabalhar nessa casa. E nessa cultura, escravo não descansa, escravo trabalha. Enquanto os donos da casa estiverem acordados, o escravo está trabalhando o tempo todo, está servindo a família o tempo todo. O texto não diz se essa garota estava orando, mas essa garota conhecia Pedro, porque ao ouvir a sua voz, ela disse: é Pedro que está à porta. Ela nem abriu para ver se era Pedro, ela escuta e volta dizendo: Pedro está à porta. E é engraçado que os crentes estão lá orando, mas eles dizem: você está ficando? Engraçado, orar esperando o milagre, e quando o milagre chega, você está ficando doida, né? Rode, essa menina então, a menina da porta, ela creu e anunciou o milagre. Rode, como eu disse no início, não é o tema central do texto. O tema central do texto é que Deus responde a oração. Porém é possível perceber algumas coisas na vida dessa menina. Primeiro, Rode era de fora, ela era estrangeira, e ela entra nessa história, ela entra nesse cenário. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Diga: Deus não faz acepção de pessoas. Essa estrangeira entra nessa história, e essa história que acontece há mais de 2000 anos atrás, ela é maravilhosa para a gente hoje. Ela nos ensina ainda hoje. A segunda coisa que dá para perceber na vida dessa moça nesse texto, ela não se abateu com a descrença, ela não ficou abatida. Quando ela vem dar a notícia de que Pedro está à porta, ele disse: você está ficando doida. Mas ela não se abate com isso. Olha a sequência do texto: reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo do Senhor. Ou seja, melhor dizendo, é o anjo dele, né? Os crentes estão orando, mas não orando, aguardando, mas o milagre chega, e eles não acreditam que é um milagre. Mas olhe, é interessante a atitude dessa menina. Ela persistia em afirmar que era verdade. Nós vivemos um tempo chamado o tempo da apostasia.
E por que que essa menina me chama a atenção nessa história? E o que isso tem a ver com a nossa família? Tem muito a ver. Nós não podemos, eu volto a dizer, nós não podemos poupar os nossos filhos de buscar e de ter experiência com Deus. Amém? De ter experiências profundas com Deus, ainda que sejam doloridas as experiências deles, mas eles precisam crescer na caminhada com Deus. Eu quero encerrar dizendo: ensine o seu filho a confiar em Deus, a andar com Deus. Ensine o seu filho a buscar a Deus, a falar com Deus, porque uma hora você vai sair de cena, uma hora o seu filho vai sair de cena. Você percebe que o nome dessa menina entra aqui nessa expressão, vai falar sobre ela no versículo 13, 14 e 15, e a Bíblia não vai trazer mais nenhum relato sobre a vida dessa menina. Ela é apenas o instrumento de Deus, ela é apenas um acessório usado por Deus para a revelação geral do Evangelho para nós, da palavra de Deus para nós. Essa menina precisava estar nessa história, essa adolescente precisava estar nessa história. Deus quer usar o seu filho, Deus quer que o Evangelho crie raízes na sua família, na sua casa. Deus é um Deus de aliança, Deus tem uma aliança com você, com a sua família, com a sua casa. As pessoas, nós somos sempre secundários, Deus é primário na nossa vida. Alguém pode ser instrumento nas mãos de Deus, mas a glória é sempre dele, a glória é sempre dele. Nós podemos ser instrumentos, mas a glória é sempre dele, a adoração, o louvor é sempre a ele. Rode era uma adolescente. Deus usa pessoas de todas as idades, não importa a sua idade, você pode ser instrumento nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer trabalhar em você e através de você para a glória dele. Amém? Deus quer trabalhar na sua família, na vida dos seus filhos. Deus quer usar você para abençoar outras famílias. Um dia uma família veio até a minha família para falar de Jesus e nos levou a Jesus, nos levou a Cristo. Essas pessoas sumiram de cena na nossa vida, nós nem temos contato mais com eles, mas eles foram canal de Deus para a nossa vida, eles foram instrumentos de Deus para a nossa vida. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa, a sua família, para a glória dele, para o louvor dele. E eu quero concluir essa palavra com duas perguntas. Como estão as coisas na sua casa? Entre sua casa e a igreja, tem havido unidade? Entre a sua casa e o reino de Deus, há unidade? A gente percebe nesse texto que uma família e igreja se uniram, e nessa casa houve uma manifestação sobrenatural de Deus. Enquanto eles oravam por Pedro, ele foi liberto da prisão. Amém? O que você espera receber de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Deus quer fazer grandes coisas na nossa família, na nossa casa. Eu convido você a colocar-se em pé nesse instante.